Gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15. Na mesma, praticamente, porção que o seminarista Kilvin pregou recentemente, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. Enquanto você abre esse texto da palavra de Deus, eu quero dizer para você que esse meu sermão de hoje, eu estava esperando completar 70 anos, quando compulsoriamente todos os pastores presbiterianos, eles têm que sair da frente da igreja como pastores titulares, porque eles são compulsoriamente jubilados. Eu espero que até lá, Jorge e os outros colegas aqui, essa lei mude, porque quem é pastor quer ser pastor até o último fôlego de vida, enquanto vida tiver. Mas, por algum motivo, a igreja assim decidiu, e eu estava separando esse sermão de 1 Coríntios capítulo 15, particularmente uma expressão que é muito preciosa para mim aqui, para pregar nessa ocasião. Porém, a gente nunca tem garantia que vai chegar lá, né? Então, eu disse assim, igualzinho aquela calça nova, aquela camisa nova que você fica guardando para uma ocasião especial e, eventualmente, corre o risco de nunca usá-la, então eu resolvi que não dava para esperar os 70, eu vou pregar logo aos 50 sobre isso. Vai que eu não chego lá, né? E quer dizer para os irmãos que, eventualmente, se assim for, será muito bem, porque será a vontade de Deus. Mas, enfim, vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 em diante. Esse texto inteiro é sobre a ressurreição de Jesus, mas há algumas partes dele que me são muito queridas, muito amadas, porque Deus já visitou meu coração algumas vezes através delas. Diz assim a palavra de Deus, 15, 1. Irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12 apóstolos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E a partir daqui, de maneira muito pessoal, Paulo dizia: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos pedir a Deus que Deus ilumine o nosso coração, fale ao nosso coração, possa abrir a nossa mente para compreender a palavra do Senhor, porque certamente, se nós aplicarmos toda a nossa inteligência, não seria suficiente para compreender os mistérios da palavra do Senhor. Então, ore comigo, por gentileza. Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que vamos refletir na Tua palavra, sobre verdades que estão aqui contidas, da própria experiência do Teu servo Paulo, nós queremos Te pedir que, pela Tua misericórdia e graça, o Senhor nos conceda o iluminar do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender não apenas a letra desta palavra, mas possamos compreender aquilo que ela tem como palavra do Senhor para nós. Que não apenas a descrição do que Paulo está falando
possa ser compreendido pela nossa razão, mas que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, alargue o nosso coração, para que possamos abrigar toda a riqueza desta palavra, que foi inspirada por Ti, e só Tu mesmo, ó Espírito de Deus, podes iluminá-la no nosso coração. Que cada um de nós que está aqui, aqueles que estão assistindo pela internet, participando pelo sinal da TV Master, possam ser alcançados pela Tua palavra, e ela não volte para Ti vazia, antes ela cumpra todo o Teu propósito, para a qual Tu a destinaste neste dia, nesta noite, para ser ouvida por cada um de nós. Fala conosco, Senhor, nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois é assim que nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que estão chegando podem tomar seus lugares, por favor. Queridos, quando Paulo chega a este ponto da sua carta, que ele escreve para aquela igreja, que segundo os comentaristas é a segunda igreja na qual ele mais investe tempo da sua vida e do seu ministério, ele está chegando depois de toda uma progressão de argumentos, a um ponto que me parece ser o ponto central, não apenas a mim, mas ao toda a palavra de Deus, conforme a própria Bíblia aqui nesse trecho nos mostra. Quando lá na frente é dito que se os mortos, ou se Cristo, não ressuscitou, toda a nossa fé é vã, e toda a nossa pregação também o é. Parece que quando nós ouvimos isso pela primeira vez, nós não compreendemos perfeitamente. Mas basicamente o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a ressurreição é a pedra de toque que diferencia o cristianismo de tudo mais. Porque não apenas dá ao cristianismo aquilo que outras religiões, outras maneiras de conceber a vida também concedem. O cristianismo não é apenas um código de ética, o cristianismo não é apenas um padrão de conduta, uma filosofia de vida, o cristianismo não é apenas uma doutrina ou um conjunto de doutrinas, mas quando nós cremos que o Deus Todo-Poderoso se tornou criança, nasceu do ventre da bendita Virgem Maria, e como homem sofreu, como homem morreu e foi crucificado, mas não permaneceu morto, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Então há algo de absolutamente transcendental, sobrenatural nessa história. É que o Deus que não pode morrer, morre. E tendo morrido, não permanece morto. Essa história da ressurreição de Jesus é o diferencial, portanto, que Paulo diz ser a base de tudo aquilo que nós cremos e de tudo aquilo que nós pregamos. Porque se pregássemos um Cristo, por mais moralmente elevado, cujo discurso fosse tão distinto em forma de ética e de conduta, mas que não tivesse um poder sobrenatural de infundir esse discurso, pelo mesmo poder sobrenatural que levou Jesus, tirando-o daquele túmulo, então a nossa fé seria um código que você deveria cumprir para agradar a Deus, para contemplar este Deus, uma espécie de caminho de elevação espiritual, uma espécie de sequência de penitências, ou de lutas, ou de peregrinações espirituais, que fariam você digno de chegar a Deus. Mas quando esse ciclo se fecha, o Deus que está nos céus desce à terra, vive como homem, sofre como homem, morre como homem, sem pecado, pelo pecado da humanidade, pelo pecado daqueles que ele escolheu, de tal maneira que, mesmo morto de maneira injusta, de modo absolutamente cruel, não permanece morto, ressuscita ao terceiro dia e volta assunto aos céus. Então nós estamos crendo que este poder sobrenatural, deste amor maravilhoso, é capaz o suficiente para fazer com que nós sejamos aquilo que nós jamais seríamos com as nossas próprias forças. O nome deste caminho que Paulo descreve e que culmina com a ressurreição chama-se o caminho da graça. E é justamente essa graça que é
interpolada, colocada no meio desse texto que fala de ressurreição. Certa vez eu estava estudando esse texto para trazer um estudo a essa igreja sobre a ressurreição, e me chamou a atenção que a graça de Deus, que é o testemunho que Paulo dá aqui no início desse texto, e que explica por que ele era apóstolo, por que ele era quem ele era e tinha feito o que ele tinha feito, está intrinsecamente ligada à ressurreição. Porque a graça de Deus só é conhecida por aqueles que sabem não ter o poder humano, carnal, de atingir a meta, as expectativas que Deus coloca como Deus santo, santo e santo que Ele é. É quando nós temos consciência de que somos e estamos sempre aquém de Deus, que nós compreendemos que só algo sobrenatural pode ser feito em nós, na nossa vida, através de nós e frequentemente apesar de nós, para que possamos ser agradáveis aos olhos de Deus. Paulo coloca isso, centrando a sua atenção, se você voltar os olhos ao texto, para o chamado dele. Alguns dizem que Paulo revolucionou o cristianismo depois de Cristo. E, de fato, quando nós olhamos o Novo Testamento, nós encontramos a pessoa singular, única, de Jesus Cristo, e depois encontramos a figura do apóstolo Paulo, um homem que planta várias igrejas, escreve 13 dos 27 livros do Novo Testamento, e que molda a feição do cristianismo a partir daí. Tudo o que nós conhecemos, basicamente, de teologia do Novo Testamento, de história do que o cristianismo foi no início dos seus primeiros anos, Paulo, de alguma forma, está envolvido. E o que me chama a atenção é que, por causa da maneira como ele era e do modo como ele se tornou, tendo no meio aqui um chamado que se mistura com conversão, me parece que Paulo, de alguma forma, para mim, é de um lugar especial. No texto da conversão de Paulo, que está descrito em Atos capítulo 9, verso 15 e 16, foi que Deus me chamou. Eu já preguei sobre isso uma vez aqui. As palavras que um dia Deus falou para Ananias, quando ele estava ainda em Damasco, mandando-o orar por aquele homem que era perseguidor da igreja e que tinha tido encontro com Jesus no caminho de Jerusalém para Damasco, e que era tão perseguidor que ele, ao ouvi-las, diz assim: mas Senhor, este homem persegue a tua igreja. Aquelas mesmas palavras encheram meu coração no determinado dia, quando ele me chamou para o ministério. Deus disse a Ananias as seguintes palavras: vai, porque este é para mim um instrumento para levar o meu nome perante os reis e os gentios e os povos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto importa padecer pelo meu nome. Essas mesmas palavras soaram no meu coração, e desde então eu comecei a compreender que, no caso de Paulo, de maneira muito particular, irmãos, conversão e chamado foram quase simultâneos. Se você lê a narrativa, você percebe que ele, de um momento só, ele se torna um homem transformado pelo Evangelho e, ao mesmo tempo, já chamado para ser apóstolo. Essa é a ideia que está por trás da expressão que ele mesmo diz nesse texto, quando ele se descreve como um homem que foi nascido espiritualmente fora do tempo. Verso 8. Porque todos os apóstolos já tinham sido chamados. As condições para que alguém fosse chamado a ser apóstolo eram que eles tivessem convivido com Jesus e tido o privilégio de ser testemunha da sua ressurreição. Um apóstolo precisava ter sido um discípulo que caminhara com Jesus, mas que também estivera presente no momento em que que Deus o Pai tirou Jesus do túmulo
e lhe deu vida depois de 3 dias de crucificação. Todos, Paulo, Pedro, João, Tiago, todos aqueles que estão na lista, eram discípulos de Jesus e presenciaram a ressurreição. Paulo, que na época em que Jesus estava sendo crucificado, era inimigo de Jesus, perseguiu a igreja depois que Jesus morreu e ressuscitou, obviamente que nunca tinha caminhado com Jesus. Ele não é o caso clássico de alguém que foi chamado para ser discípulo, caminhou com Jesus e, em dado momento, como os demais, foi chamado para ser enviado. A ideia da palavra discípulo é alguém que caminha com Jesus, ou caminha nos passos de Jesus. E a ideia de apóstolo é alguém que é enviado por Jesus. Paulo se tornou discípulo e apóstolo ao mesmo tempo, de uma maneira absolutamente singular e sobrenatural. Deus o chamou para ele e, ao mesmo tempo, para enviá-lo. Ele diz que essa conjuntura, essa maneira peculiar pela qual Deus o chamou, é como alguém que nasceu fora de tempo. Não está muito claro aqui se é alguém que nasceu fora de tempo antes do prazo ou depois do prazo. Provavelmente, Paulo estava se referindo a alguém que já tinha passado os 9 meses de nascer, na comparação que ele faz com uma gestação normal. Ele já estava alguém, ou já era alguém, que a história do cristianismo já tinha nascido, já tinha seus personagens, a igreja já existia, e paradoxalmente ele era contra essa igreja. Era alguém que queria matar a fé que o gerou como uma nova criatura. Era alguém que levantava a mão contra aquele que estenderia a sua mão para ele e o resgataria das trevas para a luz. Quando ele chega a essa constatação, irmãos, depois de descrever a maneira como ele pregou o evangelho para aquela igreja, que está aqui no capítulo 15, verso 1 em diante, depois de mostrar como os discípulos e apóstolos de Jesus pregavam o mesmo evangelho que ele pregou, então ele chega a uma conclusão, que apesar de eu e quase todo mundo considerar Paulo uma figura maiúscula do cristianismo, alguém que depois de Cristo, o próprio Cristo, foi quem mais moldou o cristianismo, como eu já falei. No entanto, no verso 9, se você ler na sua Bíblia ou na projeção, você vai ver que ele diz assim: porque eu me considero, eu sou o menor dos apóstolos. E ele diz que era o menor dos apóstolos por algumas razões. Veja que Paulo está contradizendo o senso comum que todos tinham acerca dele. Há alguém aqui que duvide do impacto que Paulo teve no cristianismo? Provavelmente não. Os comentaristas dizem que não, os teólogos dizem que não, mesmo os seus críticos chegam a ponto de dizer que ele mudou o cristianismo, embora eu particularmente ache que ele apenas sistematizou e colocou na forma aquilo que Jesus, na verdade, pregou com vida e obras enquanto aqui viveu. Paulo, no entanto, não aceita essa avaliação, nem de nós, nem dos historiadores, nem dos comentaristas, nem dos teólogos. Paulo, olhando para si mesmo, diz: eu sou o menor dos apóstolos, pois não sou digno sequer de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Aqui nós estamos falando, irmãos, de algo que é fundamental para a nossa vida, chamada autoavaliação. Quem é você para você mesmo? Nem sempre nós somos os melhores avaliadores de nós mesmos. Todos nós temos a tendência de ser extremamente generosos conosco, lenientes com os nossos defeitos e rigorosos e severos com os defeitos dos outros. Por alguma razão, nós conseguimos paparicar melhor o nosso ego do que o ego dos outros. A tendência, portanto, é quando nós vamos avaliar, nós nos avaliarmos melhor do que eventualmente as pessoas avaliam, mesmo quando nós não somos capazes ou corajosos o suficientes para expressar isso, porque socialmente não é muito bonito que você viva se pabulando, como a gente diz aqui na Paraíba.
A verdade é que muitas vezes nós até achamos que merecemos mais, somos melhores, conseguimos mais, temos um potencial maior do que o que as pessoas imaginam que nós somos. Porém, nem sempre dizemos isso. A tendência natural é ocultarmos. Paulo, no entanto, não tinha problema de dizer claramente: eu me considero o menor dos apóstolos. E aqui ele, num processo de autoavaliação, vai dizer as razões por que ele se considerava o menor dos apóstolos, mas preste bem atenção, apesar disso, o mais agraciado de todos. Porque esse é o paradoxo do Evangelho. Quanto mais fraco, mais Deus lhe fortalece. Quanto mais indigno, mais Deus lhe abençoa. Onde superabundou, ou onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. O paradoxo do cristianismo é justamente que você, não sendo digno, não sendo o que deveria ser, não sendo justo, não sendo digno, não sendo bom, não sendo perfeito, apesar disso é amado, transformado, abençoado e mudado para ser semelhante à pessoa de Jesus Cristo. O paradoxo do cristianismo é o paradoxo deste caminho da graça, que começa quando o próprio Jesus deixa os céus e vai para a cruz, em meu e em seu lugar. Paulo usa aqui 3 categorias que normalmente são usadas quando alguém deseja se avaliar. E que frequentemente, em momentos da minha vida, eu usei. E quero usar até o último dia da minha vida. E que gostaria de compartilhar nessa ocasião com você. Há 3 palavras-chave para uma boa avaliação, autoavaliação. E Paulo usa aqui essas 3 categorias. A primeira delas é a categoria da identidade, quem eu sou. A segunda é a categoria do valor, que valor eu tenho. E a terceira é a categoria do propósito, qual é o sentido da minha vida. Quando a gente pensa em termos de identidade, em termos de valor e em termos de propósito, a gente consegue fazer uma avaliação que fique, de alguma forma, imune a impressões circunstanciais. Há momentos de humor em que a gente está mais triste ou mais alegre. Isso nos tira do buraco em momentos depressivos e de grande tristeza. E, ao mesmo tempo, planta os nossos pés no chão quando nós estamos eufóricos bastante para acharmos que somos mais do que nós somos. Portanto, pensar na nossa identidade, no nosso valor e no nosso propósito, nos dá pés muito fincados na realidade, mas corações, desejos e suspiros para a eternidade, porque nos mostra que este propósito, este valor e esta identidade estão ligadas ao que Deus avalia sobre nós. Então, ainda que seja uma autoavaliação, também é uma avaliação do alto. Ou seja, nós nos olhamos na perspectiva de como Deus nos olha. E, queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você se olhar sozinho é extremamente perigoso, como eu falei há poucos minutos. Agora, você se olhar pelos olhos de Deus, como Deus lhe vê, possivelmente é a maneira mais libertadora de criar aquilo que as pessoas chamam aí fora de autoestima, valor próprio, orgulho próprio, amor próprio, ou qualquer coisa que o valha. Tudo isso não é próprio. Tudo isso nos é dado, na medida em que nos olhamos pela perspectiva de Deus. Vamos ao texto para identificar quem Paulo era, porque eu tenho certeza, irmãos, que você vai se achar muito parecido com Paulo. Que você vai olhar em Paulo e vai dizer assim: mas isso aí sou eu. Porque, via em regra, o que Paulo é, o valor que ele tem e o propósito da vida dele também são seus, também são meus, e precisam ser. Volte os seus olhos para o texto e veja que certas expressões de Paulo afirmam exatamente isso. Ele diz, em primeiro lugar, que ele era o menor dos apóstolos e que essa menoridade tinha a ver não com o tempo, mas tinha a ver com a dignidade. Tinha a ver com quem ele era. Ele diz assim: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, verso 9. Mas no verso 10 ele diz assim: apesar de não ser digno, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Mas como ele dizia isso e por que ele dizia isso? Porque ele dizia assim: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, veja,
Quem ele era não era o que ele era, mas o que ele se tornou porque uma graça lhe foi dada. Isso faz toda a diferença, irmãos. Quem nós somos é produto de uma certa herança epigenética, coisas que estão no nosso corpo, mas também estão nas nossas influências ambientais e que nos moldam para sermos aquilo que nós somos hoje. Ontem eu tive uma grande alegria de rever tios meus, parentes meus que eu não via há 30 anos. E a palavra que eu dei para eles, sabendo que talvez eu não os veria, devido à idade avançada de alguns deles, problemas de saúde, é que eles eram a minha raiz, eles eram as minhas raízes. Assim como eu vejo famílias inteiras aqui, em que filhos e netos não apenas se parecem com os pais pela cor do cabelo, pela tez da pele, pelo jeito de andar, mas muitas vezes manifestam características e habilidades que não têm a ver e que não estão no DNA da gente, mas estão na influência. E essa influência que tem a ver com a nossa família, com as nossas relações primeiras, com os nossos amigos, com as nossas escolhas, com todo esse cabedal, todo esse conjunto chamado vida, experiência de vida, nos forma. Paulo introduzia algo que era superveniente em cima de tudo isso, que era além de tudo isso, que interferia em tudo isso, de uma maneira preponderante, ou seja, tudo isso era importante, mas algo que Deus havia feito superava tudo. Ele chama isso de graça, ele diz assim: mas pela graça de Deus, eu repito, eu sou o que sou. O que ele tinha se tornado, ele reconhecia que era pela graça de Deus, mas uma graça de Deus, e ele aqui é redundante, é até exagerado, repetitivo, ele diz: esta graça me foi concedida, como se por acaso houvesse alguma graça que não fosse concedida. Mas Paulo quer enfatizar, essa graça não é uma graça natural, essa graça é uma graça supernatural, é uma graça sobrenatural. A graça de Deus, ela está presente na nossa vida, quer reconheçamos ou não, irmãos. Você não me peça para explicar porque as coisas são do jeito que são. Quando nós, por exemplo, estamos num restaurante com os nossos filhos e algumas crianças da idade deles estão buscando comida no lixo, você não me pergunte, por favor, porque eu não tenho essa explicação, por que são as crianças de outros que estão buscando no lixo e não as minhas ou as suas. Por favor, não me pergunte por que Deus nos deu os pais que Ele nos deu para viver neste país que nós vivemos, ao invés de sermos pessoas que estão tentando atravessar o mar Mediterrâneo para sobreviver, como se fossem números apenas que as pessoas querem descartar. Você, por favor, não me pergunte porque alguém na sua família, dentro de um carro no qual você estava, morreu do seu lado e você não. Por favor, não me pergunte isso porque eu não tenho como explicar. Mas eu tenho como explicar por que você está vivo. Eu tenho como lhe explicar por que você tem o que comer. Eu tenho como lhe explicar por que você tem o que vestir. Eu tenho como explicar por que você está vivo até esse presente momento. E a explicação para isso é graça. Graça concedida a você. Graça quando você nem existia. Uma graça eterna que escolheu determinadas coisas para você sem que você eventualmente tivesse qualquer interferência nisso. Graça durante o seu tempo de vida. Graça nos momentos mais negros da sua história. Graça nos momentos mais claros da sua história. Graça quando todo mundo dizia que você seria desgraçado e você foi agraciado. Paulo tinha essa consciência. Irmãos, o homem tinha perseguido a igreja. Veja, ele não era apenas omisso com relação, indiferente, insensível com relação ao Evangelho. Ele não dizia assim: não, isso não tem a ver comigo, eu escuto depois. Não. Ele convictamente entendia que o Evangelho era uma erva daninha que precisava ser arrancada de sobre a terra. E ele fazia com toda a sua intensidade de forças para fazer com que esse Evangelho não subsistisse na terra. E ele fez isso. A Bíblia diz que um capítulo antes
da sua conversão, enquanto Estevão, um diácono que era evangelista, grande pregador do evangelho, era apedrejado, diz que as roupas de Estevão, que foram tiradas dele, repousavam aos pés de quem? De Paulo. Ele, diz o texto, consentia na morte de Estevão. E esse homem, de repente, se vê e diz assim: uma graça me foi concedida, que é além da graça natural, é uma graça especial, uma graça sobrenatural, uma graça exclusiva, e essa graça que me foi concedida não se tornou vazia, inútil. Ela produziu em mim um desejo, um impulso, uma motivação para trabalhar muito mais do que aqueles que naturalmente já tinham sido agraciados. E aqui ele fala do único reflexo, da única resposta, da única atitude, da única reação que se espera de alguém que se reconhece tão agraciado por Deus. Sabe qual é? É oferecer de volta ao autor da graça o seu melhor, o seu tudo, chamado excelência, e que tem na Bíblia um nome chamado gratidão. Quando os irmãos me ouvem frequentemente falar que se você não puder fazer para Deus qualquer coisa, se não for por gratidão, não adianta fazer, não faça por obrigação, não faça por sentimento de culpa, não faça por sentimento de dever, não faça por obrigação diante da instituição igreja, não faça para me agradar, não faça para ter uma imagem social positiva, não faça por isso porque não vai servir para Deus, é para que você compreenda que quando você é muito agraciado e tem consciência disso, você não consegue ficar sentado em berço esplêndido e ficar cantando louvores apenas a este Deus que lhe agraciou. Você se torna de objeto da graça a instrumento da graça. E aí você compreende por que Paulo não demorou muito tempo para imediatamente perceber o chamado de Deus. O que me chama a atenção em Paulo é que ele até demorou tempo, irmãos, possivelmente 12 anos, no deserto da Arábia, se preparando para o ministério. A gente lê a Bíblia, às vezes a gente não sabe que ali, entre uma coisa e outra, há um intervalo de tempo relativamente longo. Do momento em que Paulo encontra com Jesus no caminho de Damasco, de Jerusalém para Damasco, até o momento em que ele aparece depois, pregando o Evangelho e sendo apóstolo, possivelmente 12 anos aconteceram ali no intervalo. Ele menciona isso depois em suas cartas. Mas apesar da preparação ser necessário, apesar do tempo de seminário ser necessário para quem quer ser pastor, apesar da maturidade ser necessária para quem quer ser líder da igreja, apesar do treinamento, das habilidades que precisam ser desenvolvidas ao longo do tempo serem imprescindíveis, mas Paulo, do momento zero, teve duas consciências. Eu estou sendo agraciado por aquele a quem eu persigo, e isso é tão extraordinário que eu não posso mais persegui-lo, eu tenho que proclamá-lo. Não dá para demorar muito quando se reconhece a graça de Deus. E Paulo compreendeu isso. Agora, preste bem atenção. Porque ele compreendeu isso, irmãos, a identidade dele foi formada por inteiro naquele momento. Ele podia entender e compreender essas coisas, a ponto de dizer, eu sou o que sou. E aí Paulo tinha duas atitudes muito interessantes, que são, na minha opinião, sintomáticas e expressões de uma vida cristã madura. Se você quiser fazer um testezinho, minha vida cristã é uma vida madura, eu acho que você precisa olhar para o que Paulo imaginava aqui, o que Paulo expressava. O que ele dizia, em primeiro lugar, era que porque a graça de Deus tinha o alcançado, e ele agora não podia perseguir, mas proclamar, o que ele era agora, era tudo aquilo que ele não podia anular da sua história, todas as quedas e erros, e que faziam parte da sua biografia, e que ele não negava, mas todas elas ressignificadas, atualizadas por uma nova perspectiva. Fez parte do meu tempo sem Cristo. Agora, o meu novo tempo com Cristo
é marcado por outras histórias, por outras experiências. Paulo não ficava descolado da realidade. Não é sadio você negar as suas fragilidades. Não é sadio você negar os seus defeitos. Não é sadio você negar que as raízes da sua vida, algumas estão podres, ou eram podres, ou até continuam podres. Que você é pecador. Que certos desejos e instintos mais primais da sua vida, infelizmente, ainda estão na natureza caída que você é. Paulo tinha consciência disso. Ele diz assim, em outro momento, eu sou o maior dos pecadores. E, sinceramente, não é que Paulo, naquele momento, estava sendo um homem promíscuo, incrédulo, idólatra, mas ele tinha sido. Em certo sentido, ele tinha sido um fariseu orgulhoso espiritualmente da sua religiosidade. Em certo sentido, ele tinha matado em nome de Deus, coisa que hoje qualquer um de nós diz ser ignóbil, impensável. Ele tinha sido isso, ele não negava. Ele não fazia glória disso, como algumas vezes nós ouvimos certos testemunhos em que a pessoa passa 50 minutos falando de quão desgraçado ele era sem Cristo e 5 minutos falando da graça de Deus. Tocando terror, como dizem os jovens. Não, ele não era isso, mas ele também não negava. Ele era quem ele era. E ele reconhecia que ele era. Uma das coisas mais bonitas, irmãos, é quando nós olhamos para a nossa história, reconhecemos que a nossa família não é perfeita, nem nunca será. Que a nossa história não precisa ser perfeita para ser bonita, porque ela nunca será. Que as nossas escolhas não foram todas as vezes certas. Que nós erramos, nós pecamos, nós deixamos alguns cadáveres existenciais, emocionais e talvez até alguns físicos ao longo da nossa história. Que nós erramos mais do que acertamos. Paulo não negava isso, mas ele tinha agora um novo olhar sobre isso. Porque quanto mais ele via os seus defeitos e seus erros, mais glória a Deus ele dava pela graça que Deus tinha sido para com ele, tinha feito para com ele. Onde abundou o pecado, para Paulo superabundava a graça de Deus. E isso dava para ele, irmãos, uma noção de quem ele era, completamente equilibrada e saudável. Ele nem negava a realidade e ficava alienado, julgando aqueles que hoje eram o que ele foi, nem ele olhava apenas com uma perspectiva de poliana, de um mundo rosa e promissor, sem que as lutas da vida estivessem incluídas. Paulo podia dizer, eu sou o que sou, e o sou dele era tudo o que ele era, passado, presente e futuro. Identidade saudável e verdadeira é quando a gente não nega tanto as nossas carências, falhas e defeitos, como as virtudes que Deus vai dando a cada um de nós, como diz o texto, concedendo como graça. Paulo era isso. Encarnado e esculpido. Exatamente como nós dizemos quando olhamos alguém que se parece com outro. Paulo era exatamente isso. Por causa disso, ele sabia dar valor ao que era valioso e não dar valor ao que era desvalioso. Porque, veja, se é verdade que a primeira categoria que a gente precisa pensar é sobre quem nós somos, a segunda é que valor nós temos. E aí eu gosto muito de usar aquilo que as pessoas usam no dia a dia, que o valor não é aquilo que eu acho que vale, mas é aquilo que alguém está pronto a pagar pelo que eu acho que vale. Não é assim que a gente trabalha? Eu, por exemplo, posso achar que esse relógio vale R$1.000, e você olhar e dizer assim, não, ele só vale 500. Quanto é que ele vale? O que eu acho ou o que você está disposto a pagar? Bom, sendo absolutamente prático, é o que alguém está disposto a pagar. E aí Paulo olha para si e diz assim, o que eu valho? Sendo quem eu sou o que sou, mas o que eu valho? E Paulo olha e diz assim, eu valho tudo. Porque veja o que é que ele diz assim, ele diz que o evangelho que ele tinha pregado, e que ele relembra agora, antes desse texto, é justamente o evangelho de alguém que pagou um alto preço por ele. O apóstolo Pedro, colega de apostolado de Paulo, diz assim, que nós não fomos comprados,
nem por ouro, nem por prata, mas fomos comprados para Deus pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Imagine que você tem o valor que lhe é imputado pelo sacrifício do Deus encarnado, inocente e sem pecado, que morre por você. Eu gosto muito, e nós já usamos no Homens de Valor, há uns 2 anos atrás, no encontro Homens de Valor, a história do soldado Ryan, aquele filme de guerra em que um pequeno pelotão é enviado para resgatar um soldado que é filho de uma família que já perdeu 2 irmãos para a guerra, na Segunda Guerra Mundial. Você deve ter assistido o filme. A cena inicial é a cena daquele homem que foi resgatado, o soldado Ryan, diante do túmulo do capitão que comandava aquele pelotão. E então, num flashback, a história é contada, e ele lembra que no momento final, quando aquele capitão agonizante, porque tinha sido metralhado num ambiente hostil de guerra, recebe a gratidão daquele soldado que vai ser resgatado, mesmo tendo sido o pelotão inteiro dizimado, aquele capitão diz para ele uma frase que vai marcar a vida dele toda. Tanto é que a primeira cena é justamente a cena dele já velho, com a sua família e seus netos, relembrando dessa história. Aquele capitão diz assim: faça por merecer. Talvez alguém não deu atenção à maneira como a frase foi construída. Ele não disse faça para merecer, porque o que havia sido feito por ele já tinha sido feito. Mas diante do que tinha sido feito, era-lhe dada a ordem: faça por merecer. Viva agora uma vida digna daquilo que foi pago por você. E aí Paulo pega em outros textos da Escritura esse gancho e diz assim: como, irmãos, viveremos nós para aquilo do qual nós fomos libertados? Como consagraremos os nossos corpos, as nossas almas, o nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro para outro Senhor, para outros prazeres, para outras coisas que não aquela que nos resgatou? Você entende que o chamado, a consciência vocacional de Paulo, era decorrente do valor que ele sabia que tinha sido pago pela vida dele? A dificuldade que nós temos de ser missionários, de ter uma atitude missional, de continuarmos pensando no nosso dia a dia, pequenininho, mesquinho, quanto é que a gente vai ganhar mais, o que é que a gente vai fazer aqui. A dificuldade que nós temos de gastar 2 horas com Deus, mas passamos 2 horas programando as próximas férias. Que somos incapazes de articular um discurso para convidar alguém para conhecer Jesus, mas somos capazes de negociar uma questão de R$1 milhão, portanto não é dificuldade nossa, mas é simplesmente valor. Porque, queridos, se eu compreendo que eu fui comprado, e que o valor que eu não tinha me foi dado, e me foi dado quando alguém deu o valor, o relógio, alguém disse, não vale só 1.000, não, vale 1 milhão, não vale 1 milhão, vale 1 bilhão, não vale 1 bilhão, vale o sangue do meu próprio Filho, Jesus Cristo. Quanto é que vale o relógio agora? O sangue de Jesus, a vida de Jesus, esse Jesus que não tinha pecado. E a pergunta é, diante disso, para quem que eu vou dedicar minha vida? Para quem, irmãos? Faça seus negócios, cresça profissionalmente, crie seus filhos. Mas para quem, afinal de contas, tudo isso é feito? O objetivo final de tudo isso é para quê? É para chegarmos no final de tudo e dizermos assim, ok, mas vivi para quem? E aí perceba que Paulo imediatamente migra para a terceira categoria, que é a categoria do propósito. As coisas estão tão próximas que quando você sabe quem você é, o valor que você tem, logo você pula, afinal de contas, para que eu vou viver? E Paulo entendia. E aí eu compreendo, irmãos, por que é que Paulo fez tudo o que fez. Porque quando ele avalia, eu nasci fora de tempo, espiritualmente. Eu era dos 12 o pior. Deus me alcançou com a sua graça e me chamou para seu ministério.
eu não posso perder tempo. E aí ele diz: a graça de Deus, verso 10, não se tornou vã, ineficaz, inócua na minha vida. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele não se cansava, porque o valor que tinha lhe sido dado era tão inestimável que não dava para ser ou para fazer menos do que ele fazia. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos num lugar muito bonito, muito agradável, e a pessoa então disse assim: olha, se eu pudesse, eu estaria aqui o resto da minha vida, porque isso aqui é muito bonito, tudo isso aqui que eu estou vivendo é muito bom. O senhor não acha que deveria pensar nisso também? Eu acho que a pessoa estava sugerindo que eu deveria ter uma aposentadoria precoce, alguma coisa desse tipo. Mas, basicamente, a pessoa disse: você devia aproveitar mais a vida. E aí eu disse assim: talvez um dia, mas eu tenho muita vontade ainda de ser útil. Sabe por quê, irmãos? Porque eu acho que a coisa pior na vida é o senso de inutilidade. Você já sentiu esse senso, esse sentimento de que você passou um dia inteiro, e você acordou, tomou café, fez algumas coisas ali, aí chegou a hora do almoço, você nem está com muita fome, mas aí você convencionou, aí você come um pouquinho ali, aí você diz: eu estou cansado, aí você vai tirar uma sonequinha depois do almoço, aí você acorda lá pelo meio da tarde, aí diz assim: o que é que eu vou fazer mesmo? Aí é nessa hora que você olha, aí você diz: não, começar a olhar aqui algumas coisas na internet, e você então passa meia hora, 1 hora, 2 horas, você se comunica com todo mundo, você revê teoricamente as pessoas, sabe da vida de todo mundo, diga-se de passagem, hoje é fácil, e aí vai chegando a hora do jantar, aí vai dando aquela sensação de que o dia passou, e você então deita, e o sono não vem, porque nem cansado você estava do dia, porque você absolutamente não fez nada. Eu sei que para alguns aqui, o que eu estou descrevendo é um paraíso, para outros é uma agonia. Para outros é uma agonia, porque se isso se torna regra, eu fico pensando, como alguém assim pode viver um dia após o outro e dizer que está vivendo? Para mim, essa pessoa está passando o tempo. Enquanto isso, ao seu redor, a vida está acontecendo. Porque a vida está acontecendo, irmãos, somente para aqueles, e preste bem atenção nisso, que conseguem marcá-la com algo que só eles podem marcá-la. Eu não estou falando de vaidade de você fazer o seu nome na história. Isso é outro veneno. Mas preste bem atenção. Se a nossa vida acabasse agora, que marcas a gente deixaria na história daquelas pessoas com quem nós vivemos? Que senso de utilidade a nossa vida teria tido? Que valor a nossa vida teria tido? Paulo olhava e dizia assim: a minha graça, ou a graça que eu recebi, não se tornou vã, porque eu potencializei essa graça e coloquei a serviço do agraciador. E aí eu trabalhei, e trabalho para mim não foi trabalho, tinha outro nome, o nome era gratidão. Porque eu não posso ser, porque eu não tenho o valor, porque eu não posso viver para outra coisa, a não ser para este Deus que diz quem eu sou, a não ser para este Deus que deu o valor que ninguém poderia dar à minha vida, e para este Deus que me chamou para um propósito que nenhuma outra vocação, que nenhuma outra profissão, que nenhum outro chamado seria capaz de me dar. Compreendam agora por que esse texto para mim é tão precioso. Porque se há algo, irmãos, que enche o meu coração de alegria, é quando eu vejo que, mesmo não tendo perseguido a igreja, mas a semelhança minha e sua, todos nós estávamos perdidos e fomos alcançados. Estávamos fora e o Senhor nos trouxe para dentro, nos deu vida e graça nesta vida. Eu não consigo conceber a minha vida, e espero que você não consiga conceber a sua, sem que seja uma vida com um propósito de oferecer a Deus
o seu melhor, mesmo que o seu melhor pareça ser muito pouco diante da graça que você recebeu. Na verdade, sempre será assim. Você sempre fará menos do que aquilo que você recebeu. Nunca, jamais, deite sobre os louros do que você já fez, porque o que você fez não significa nada diante do que Ele fez por você. Haverá sempre algo a mais a oferecer. Que Deus possa, com essa mensagem simples do testemunho de um homem que tem muito a ver com a minha história de vida, ou que a minha história de vida tem muito a ver com a história dele, você possa ser profundamente abençoado, e você possa ser, além de abençoado, desafiado a comemorar a vida que Deus lhe deu como expressão da graça dele. Porque é assim que eu quero comemorar nessa noite. Este culto em ações de graças é pelo reconhecimento de quão gracioso Deus tem sido na minha vida. Eu nem vou tentar convencer vocês que me conhecem há muito tempo ou os que conhecem há pouco tempo, como eu não seria merecedor de sequer estar aqui diante dos irmãos, porque é tão óbvio, é tão claro, é tão natural saber que o que há de bom na minha vida é exclusivamente o que de bom Deus fez comigo, inclusive as pessoas como vocês que me colocou o Senhor ao redor, porque de alguma forma vocês foram e têm sido instrumentos de Deus na minha vida. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos nós. Vivamos pela graça e para a glória de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar com Deus. Ó Deus amado e querido Pai, aqui estamos nós ao final desta palavra que o Senhor nos trouxe, agradecidos a Ti, Senhor, pela certeza de que o Senhor nos dá infinitamente além daquilo que nós merecemos, que nós somos dignos de receber. Nós reconhecemos a Tua graça na nossa vida. E ao reconhecer a Tua graça, sabemos o que somos, que valor nós temos e qual é o propósito de existir aqui na terra. E nessa hora, Pai, com a minha limitação humana, que eu transmiti essa palavra aos meus irmãos que estão aqui e os que estão assistindo, eu te peço, ó Santo Espírito de Deus, que Tu uses essas palavras para infundir no coração de cada um deles esta consciência da Tua graça e o chamado para vivenciá-la, para consagrar a vida, o melhor dos talentos, o melhor do tesouro, o melhor do tempo que o Senhor nos der, para Ti, porque se não for para Te adorar, para que eu nasci? Se não for para Te servir, por que eu estou aqui? Abençoa-nos, ó Pai, com a Tua palavra, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, querido.